paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de todos nessa tarde. Eu venho aqui nessa tarde, segundo a graça de Deus, segundo a misericórdia do Espírito Santo de Deus, para trazer uma palavra aqui aos irmãos, que está no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23. Mas desde já, meus irmãos, eu já te peço, deixa o teu like, o seu joinha, compartilha essa mensagem, Você que ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva nesse canal, para que possamos alcançar mais almas para o reino do céu, através da palavra do Senhor, que é rica e poderosa, para curar, salvar, libertar e transformar, porque a palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32, E se o Filho do Homem vos liberta, certamente sereis livres, Então, meus irmãos, compartilhe essa mensagem, amém? Seja um ganhador de alma também para o reino dos céus. Vamos à mensagem. Livro de Mateus, capítulo 8, no versículo 23. Olha o que diz aqui, meus irmãos, nessa mensagem aqui, ó. Jesus apazigua a tempestade, E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, Jesus estava dormindo, meus irmãos. Olha para vocês verem. Presta bem atenção nessa palavra. Jesus estava dormindo, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Preste bastante atenção, meus irmãos, nesta palavra. Olha para cá agora. Amém? Meus irmãos, no livro de Salmo 121, o salmista está dizendo assim: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E no versículo 3, fala assim, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Ou seja, não cochila aquele que te guarda. Ele está falando de Deus, ele está falando de Jesus Cristo aqui. E no versículo 4, fala assim, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. E o que mais me chama a atenção, meus irmãos, é no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, que diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E agora Jesus, nesse capítulo, nesse versículo que nós acabamos de ler, Jesus entra para dentro do barco, junto com os discípulos, E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele dorme na polpa do barco. Meus irmãos, e quando Jesus dorme, uma grande tempestade se levanta contra aquele barco, de tal maneira que as águas varram o assoalho do barco, que as ondas, cobre o barco, E agora nós vemos os seus discípulos atemorizados com aquela situação. Embora ali dentro tinha homens que eram pescadores profissionais e já tinham lidado com alguns tipos de situações semelhantes àquelas, mas naquele dia ali, meus irmãos, aquele problema que eles estavam enfrentando tinha fugido do controle deles, tinha saído, do limite deles, por eles serem seres humanos. E talvez você também está vivendo a mesma coisa que aqueles discípulos estavam vivendo. Talvez, meu irmão, Jesus tenha dormido na sua vida, por algum motivo, é óbvio, Jesus, ele dormiu, e agora uma grande tempestade se levantou contra a sua vida. Uma grande tempestade, um grande problema tem se levantado contra a sua vida e você agora está sem solução. Você agora não sabe como resolver, não sabe como sobressair desse problema que se levantou contra a sua vida.
Irmão, independente desse problema, independente da qual área que seja que ele tenha se levantado, que essa tempestade ela tenha se levantada, eu quero que você entenda uma coisa: Jesus está na sua vida, Jesus está no seu barco, Jesus está conosco porque é uma promessa dele, porque ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele falou que para que nós não ficasse órfãos, ele enviaria o Espírito Santo Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo está sobre a terra. Então, meu irmão, o Espírito Santo faz parte da Trindade de Deus. Ele é o próprio Senhor, ele também é Filho, ele também é Deus. Então, os três são um só: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meus irmãos, não pense você que só porque esse problema se levantou contra a sua vida, este ou aquele problema tem se levantado, não pense você que você está só. Não pense você que não há solução para o teu problema, né? Meus irmãos, aqueles homens, quando aquela tempestade se levantou contra eles, eles ficaram atemorizados. Eles ficaram com medo porque fugiu do controle das mãos dele aquela situação, né? E talvez o que você está vivendo também tenha fugido do controle das suas mãos. Talvez seja na sua vida financeira. Outra hora você estava abençoado, outra hora as portas estavam abertas, outra hora você estava prosperando, e agora de uma maneira assombrosa, de uma hora para outra, você deixa de prosperar, as portas se fecham, você perde o emprego e você está endividado, né? Está com medo de cortar a sua água, está com medo de cortar a sua energia e agora não sabe o que fazer, né? Está agora, né, diante de um verdadeiro temporal e vendaval, está diante agora de uma tempestade, assim como os discípulos estavam também. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, independente de qual área que seja o seu problema, Jesus está com você. Escreve bem isso, grava bem isso na sua cabeça. Jesus está com você nesse problema, tá? Jesus estava dentro daquele barco lá. Embora os discípulos estavam passando por um grave problema, mas Jesus estava lá. Entendeu? Jesus estava lá. Você está passando por esse problema, seja na sua vida financeira, Jesus está aí. Entendendo? Seja no seu casamento, talvez seu casamento está indo de mal a pior, talvez o seu relacionamento está acabando, cada dia que passa está esfriando, você está brigando mais, seu marido talvez não está nem dormindo mais com você, ou você não está nem dormindo mais com o seu marido, né? Ou às vezes um está dormindo, um virado contra o outro, né? Com a cara virada para o outro, não está nem conversando mais direito, e você está assombrado com essa situação, você está assombrado, está atemorizada com essa situação. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está aí também. Jesus está na sua vida. Jesus está nesse barco junto com você, no meio desse problema aí. Jesus está aí. Amém? Talvez o seu problema também pode ser um filho que está viciado nas drogas. Um filho, né? Talvez você já tenha lutado, tenha dado conselho, tenha até discutido, brigado para ele sair, né? Do meio dessas coisas, e ele não sai, e você não está dormindo de noite, você está passando por esse problema. Não está nem conseguindo dormir, né? Está ficando até doente de tanta tristeza, está ficando até com depressão. Mas eu quero te falar uma coisa, Jesus está no meio desse problema. Jesus está dentro desse barco. Jesus está aí. Né? Jesus é contigo, Deus está na sua vida. Né? E assim como Jesus estava com eles naquele barco, só que tinha um problema, meus irmãos. Tinha um problema. Jesus estava dormindo. Jesus estava lá. O temporal se levantou, né, contra aquele barco, contra aqueles que estavam no barco. E Jesus estava lá dentro, só que Jesus estava dormindo. O que trouxe o caso? O que fez Jesus ter dormido, meus irmãos? Meus irmãos, o afastamento dos discípulos. Quem sabe os discípulos estavam ali conversando coisas que não convinha, coisas que não agradavam o Senhor, coisas, né, que o Senhor não pretendia ouvir, porque não era lícito ouvir, e o Senhor se retirou do meio deles.
e deitou na popa do barco e ali adormeceu. Muitas das vezes o que faz o Senhor dormir na nossa vida, né, é o nosso afastamento, é a nossa convivência, a nossa maneira de ser. Outra hora, quem sabe, você estava na presença de Deus. Outra hora, quem sabe, você orava mais, você orava 3 vezes ao dia, você lia a Bíblia todo dia, você jejuava ao menos 2 vezes na semana, e agora você já não ora mais, como orava antes, você não lê a Bíblia mais, você nem vai para a igreja mais como ia antes, né? Hoje a tua fé tem sido abalada, você se esfriou na fé e agora você está passando por esses problemas, né? E está com medo desse problema te destruir, está com medo desse problema te matar, está com medo desse problema, né? Não ser resolvido na sua vida, né? Porque tudo se desmoronou de uma hora para outra, a tempestade se levantou, né? Os vendavais se levantaram contra a sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Os discípulos acordaram Jesus. Esse vendaval que se levantou contra a sua vida, ele não vai te matar. Os discípulos pensaram que ia morrer. Esse vendaval que se levantou contra a sua vida, que está te atemorizando, que está te deixando com medo, seja na sua saúde, independente da enfermidade que seja. Quem sabe o médico até desenganou, o médico falou que não tem cura, que não tem jeito, que vai ter que passar o resto da vida tomando remédio, você não está tendo nem dinheiro mais para tomar remédio. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está nesse barco aí, Jesus está aí dentro, Jesus é na sua vida, só que Jesus está dormindo e ele precisa ser acordado. Ele precisa ser acordado. Quando os discípulos viram que não tinha como eles lutar, né, com aquela tempestade, com a força do próprio braço, usando a sabedoria que eles tinham, porque ali dentro tinha alguns que eram pescadores, né, eles já tinham se deparado com outras situações, igual aquelas que eles estavam vivendo ali, só que aquela que eles estavam vivendo é pior do que qualquer outro tipo de situação que eles já haviam passado, a ponto daquela situação ter fugido do controle da mão deles. Quando eles perceberam que não tinha mais jeito, a única solução que eles conseguiram encontrar foi acordar Jesus Cristo. Porque eles sabiam que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Sinais eles já tinham visto Jesus fazer, né? Quando Jesus falou para Pedro, lança a rede de novo, leva o barco ao alto mar, lança a rede de novo, e Pedro pegou um monte de peixe e passou a ser discípulo dele. Né? Ele já tinha visto Jesus fazer diversos tipos de milagre, né? Um pouco antes deles entrar nesse barco, meus irmãos, Jesus tinha acabado de curar o criado do centurião. Um pouco antes deles entrar nesse barco, Jesus tinha acabado de curar a sogra de Pedro, que estava gravemente, né, estava com a febre alta, né? Estava com a febre alta acamada, ele tomando ela pela mão, ela foi curada imediatamente, aquela febre o deixou, né? Um pouco antes deles entrar nesse barco, para Jesus ter adormecido nesse barco, para essa tempestade ter se levantado contra eles, eles tinham visto vários sinais de milagres e maravilhas vindo da parte de Deus através da vida do Filho de Deus, através da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eles acordaram Jesus. Mas para eles ter acordado Jesus, o que eles tiveram que fazer primeiro? A Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor está falando, que primeiro eles tiveram que aproximar-se. Eles primeiro tiveram que aproximar de Jesus. Então quer dizer que eles estavam distantes. Quer dizer que eles estavam longe, embora eles estavam no mesmo barco. Jesus estava lá do outro lado, eles estavam cá do lado de cá, né? E o que faz as pessoas se distanciar de Deus hoje, numa época dessa que nós estamos vivendo, e assim também como qualquer outra época que já tem passado também, dias que já tem passado, o que tem feito o ser humano se distanciar de Deus a ponto de Deus ter dormido na vida deles? Meus irmãos, o pecado. O pecado tem feito Deus se distanciar do ser humano, né? E eu posso provar isso. A palavra do Senhor vai dizer: eis que as minhas mãos estão estendidas para salvar.
E os meus ouvidos não estão, minhas mãos não estão encolhidas para salvar, e os meus ouvidos não estão tampados, não estão agravados para que não possa ouvir. Mas o vosso pecado faz separação entre a criatura e o Criador. Ou seja, o pecado é a única parede, né? O pecado é o único bloqueio. O pecado é a única coisa que pode nos separar de Deus. É a única coisa que pode nos fazer, né, que pode nos distanciar de Deus. E automaticamente, meu irmão, se nós nos distanciamos do Senhor, se nós nos distanciamos de Deus, automaticamente o Senhor adormece na nossa vida, né? Porque agora nós não ouvimos Ele, também não vemos, porque agora tem uma barreira na nossa frente que nos separa entre nós e Ele, e automaticamente Ele dorme, e é inevitável que as tempestades, os problemas, as adversidades não se levante contra a nossa vida, né? Então, meus irmãos, com certeza, né? Eles com certeza estavam falando coisas entre eles ali, que fez o Senhor se afastar deles e dormir na popa do barco. Então, meus irmãos, e o que faz agora? Como que eu faço para mim me aproximar do Senhor Jesus Cristo? Como que eu faço para me quebrar essa barreira que me separou, que me distanciou deles? Da mesma forma que o pecado, meus irmãos, ele nos distancia de Deus. Quando nós nos humilhamos, né, na presença do Senhor, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós buscamos misericórdia, o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para quebrar essas barreiras de pecado, para nos aproximar novamente de Deus. Então, quando nós buscamos a misericórdia, a maneira de nós nos aproximar é essa, é nós nos humilhando, né? É nós pedindo perdão para Deus, é nós buscando misericórdia, e automaticamente, pelo poder do sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados, né? E nós, nesse exato momento em que os nossos pecados são perdoados, não tem mais barreira, né, que nos impeça de nos aproximar do Senhor Jesus. E neste momento nós nos aproximamos e nós conseguimos acordar Ele através do nosso clamor, através da nossa oração. Amém? Então, meu irmão, independente do problema que você esteja passando, peça perdão para Deus em primeiro lugar. Peça perdão por tudo que você tem feito, falado, ouvido, até mesmo pensado que desagradou Ele, né? Se você se distanciou dele, se você esfriou na fé, pede perdão para Ele, né? Independente desse problema que você está passando, você pode ter certeza absoluta que depois que você pedir perdão, depois que você buscar misericórdia, você vai alcançar misericórdia, porque todo aquele que busca, acha, encontra, né? Aquele que busca misericórdia, encontra a misericórdia de Deus, né? E muitas das vezes também você tem que ter misericórdia para também alcançar a misericórdia de Deus. Se você tiver alguma maldade contra alguém, perdoa aquele alguém, né? Então você vai estar tendo misericórdia, e quando você pedir misericórdia, você também vai alcançar misericórdia, né? E quando você confessar os seus pecados e pedir perdão, o Senhor, ele há de te purificar, ele há de te lavar com o sangue dele, ele há de te perdoar. Então, assim você estará, né, quebrando a barreira que te separava, né, de Cristo Jesus, e você estará se aproximando dele, e pode ter certeza, né, que essa tempestade, ela será cessada na sua vida. Pode ter certeza que isso que está te colocando com medo, né, seja o que for, se for uma enfermidade, a enfermidade vai ser curada, né? Se for seu casamento tá frio, Deus vai restaurar, né? As chamas do amor vai se acender de novo, tanto no seu coração, tanto no coração da sua esposa, ou vice-versa, né? E vocês vão voltar, né, às pazes de novo, novamente, né? O amor vai voltar, o primeiro amor novamente. Seu casamento será restaurado, né? A sua vida financeira, Deus vai abrir porta até na onde não tem, para te abençoar, né? Porque o Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre, né? Então, se ele abrir a porta para você, pode ter certeza que ninguém vai fechar, né? Mas necessário é, meus irmãos, que não saímos da presença do Senhor. Necessário é que demos mais atenção para Jesus Cristo, para ele não adormecer na nossa vida.
Amém? Muitas das vezes nós damos tanta atenção para tantas outras coisas que não convém, nem é lícito e nem é agradável ao Senhor, né? E o Senhor acaba dormindo na nossa vida e os problemas acabam, né, se levantando contra nós, né? E muitas das vezes esses problemas se levantam para nós acordar e enxergar Deus novamente, nós entender que sem Ele nós não somos nada e que nós não podemos nada. Amém? Então, meus irmãos, fica com essa palavra, né? Que essa palavra possa ter confortado a sua vida, possa ter esclarecido, dar uma luz, né, para você. Então, busque o Senhor Jesus enquanto se pode achar, e invoque o nome dele enquanto ele está por perto, né? Porque dias virão, meu irmão, em que o homem andará de norte ao sul e de leste a oeste, né? Atrás de Jesus Cristo, atrás do Espírito Santo, atrás da palavra, e não vai encontrar mais. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de todos, irmãos. Compartilhe essa mensagem, meus irmãos. Tá? Vamos alcançar mais almas para o reino do céu. Tem pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem aí. Compartilha ela, meus irmãos. Amém? E vamos sim povoar o reino dos céus. Vamos ganhar alma para Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos.